Dias atrás nós tivemos um grande apagão do Face, do Insta e do WhatsApp. Apagão esse que rendeu bons memes, bombou o Twitter e o Telegram, mas também deixou uma galera desesperada. Agora, se além de desespero você teve também algum tipo de prejuízo, esse vídeo aqui é pra você. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Diretas de Direito. Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre o apagão das redes do tio Zuckerberg e se esse apagão pode dar um pouco de dor de cabeça para o seu império virtual. Mas antes, aqueles recadinhos básicos de sempre. Não tá inscrito no canal? Por quê? Sério, cara, se inscreve aí, ajuda a gente tá quase batendo 30 mil inscritos e seria muito bom a gente chegar nesse número antes do final do ano. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, deixa aí seu recado, crítico, sugestão. Isso ajuda muito o canal a ganhar relevância dentro do algoritmo do YouTube. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar um membro do canal. O botão Seja Membro vai estar aí embaixo, ou então você pode fazer um Pix. A chave é essa mesmo que está aparecendo nesse momento na tela e também estará na descrição do vídeo. A queda dos sistemas do Face, do WhatsApp, do Instagram deixaram diversas pessoas desesperadas. Desde os que não comem e não malham sem postar uma foto, até mesmo aqueles que precisavam de verdade se comunicar com as outras pessoas. Essa situação fez com que algumas chegassem inclusive a mandar SMS e, pasmem vocês, telefonar. Quem diria que dá para usar o celular para ligar para alguém, hein? Mas, além desses pequenos dissabores, outras pessoas sim sofreram, e sofreram de verdade com o apagão. Principalmente as pessoas que utilizam essas ferramentas no dia a dia como extensão das suas atividades profissionais. Quem trabalha com venda ou entrega, por exemplo, pode ter deixado de ganhar um dinheirinho que vai fazer falta. Isso sem falar também das muitas pessoas que vivem exclusivamente da produção de conteúdo aqui nas redes sociais. Jornalistas, influencers, vlogueiros, pessoas que trabalham, que atuam profissionalmente dentro dessas plataformas e que também podem ter amargurado um prejuízo. Tá, beleza, mas esses serviços são gratuitos, não são? Não tem como entrar com uma ação por danos morais ou danos materiais na justiça, tem? Tem. Ou se tem. Como eu já tive a oportunidade de falar lá no canal Peixe Babel das maravilhosas Vivi e Mila, existe uma espécie de microsistema jurídico que interliga, que relaciona os aplicativos e serviços digitais e tudo mais que envolve a internet, os nossos dados, com o Código de Defesa do Consumidor. Esse intercâmbio está inclusive previsto tanto no Marco Civil da Internet quanto na Lei Geral de Proteção dos Dados. Além disso, os próprios tribunais, antes mesmo da entrada em vigor dessas leis, já entendiam que a relação entre esses aplicativos e os seus usuários era uma relação de consumo. E exatamente por se tratar de uma relação de consumo, é que nós podemos usar aqui o Código de Defesa do Consumidor. E esse código, o Código de Defesa do Consumidor, ele também se aplica aos serviços que são prestados de forma gratuita, como é, por exemplo, o caso dos estacionamentos de supermercado, que eu já falei com vocês em outra oportunidade, quando expliquei para vocês que aquelas placas dizendo que eles não se responsabilizam por furtos e danos era só migué, era tipo bravata, sabe? Tentando tirar o cu da reta. Migué. Vocês usam essa expressão por aí também? E tem mais. Quem assistiu o documentário do Netflix chamado O Dilema das Redes sabe que, de certa forma, o produto é você. Seus dados, suas escolhas, elas servem e alimentam essas plataformas o tempo todo. Então essa história de que os aplicativos são gratuitos não é bem real. Assim como também não é bem real aquela história de que o estacionamento é gratuito. Esses serviços geralmente são diluídos dentro dos custos operacionais dessas empresas, porque você sabe, né? Dentro do capitalismo não tem almoço grátis. Sem contar, por outro lado, que muitas pessoas contam com ferramentas pagas dentro desses aplicativos, como, por exemplo, o caso do WhatsApp Business. Ou então, contratam em serviços de impulsionamento, que é uma espécie de prestação de serviço de natureza publicitária mediante pagamento. Então, diante desse contexto legal, é possível sim ajuizar uma ação por danos materiais e eventualmente até danos morais contra esses aplicativos, caso você tenha sofrido algum tipo de prejuízo ou constrangimento moral. Mas presta atenção numa coisa, isso só é válido se você realmente teve um prejuízo real. Não dá para entrar com uma ação só com suposição, beleza? Mas isso foi uma falha, foi um apagão não proposital, foi sem querer. Por que essas empresas, então, na qualidade de fornecedores de serviço, elas deveriam arcar com o prejuízo dos seus usuários, ou melhor, consumidores? Se bem que, pelo lado filosófico, pensando um pouco em Bauman, na liquidez dos tempos modernos, eu acho que nós é que somos consumidos pelas plataformas, hein? Essas empresas, elas podem sim ser condenadas a pagar por causa de algo que nós chamamos de responsabilidade.
No direito, o termo responsabilidade ou ser responsável não diz respeito a se comportar bem, tomar cuidado, não causar um dano ou ter juízo, não. No direito, ela diz respeito a arcar com os prejuízos, com os valores, caso alguma coisa dê errado, seja isso nos contratos ou nas relações jurídicas entre as pessoas. Por isso que no direito a gente sempre diz que é fundamental saber de quem é a responsabilidade. E mais do que isso, qual é o tipo de responsabilidade que se aplica nesses casos? Como nós estamos falando de uma relação de consumo, a responsabilidade dos fornecedores, nesse caso, ela é um pouco diferente da responsabilidade entre duas pessoas normais. Nas relações entre as pessoas, nas relações que a gente chama de civil, nas relações civis, que não as especificamente de consumo, a responsabilidade ela surge quando uma pessoa causa dano à outra por meio de um ato ilícito. Seja esse ato praticado com culpa, sem intenção, ou com dolo, que é a intenção. Se você não provar a culpa ou o dolo, não vai surgir a necessidade de indenizar, isso é, de se responsabilizar pelos danos que ocorreram, que aconteceram ali. Nas relações de consumo, a lei também impõe a mesma responsabilidade de indenizar quando os fornecedores agem com culpa ou dolo. Só que aqui tem um plus. Lá no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz que sempre que um produto causar um dano aos seus fornecedores, a responsabilidade não depende de culpa ou dolo. Essa responsabilidade vem de algo que chamamos de teoria do risco. E o que é essa teoria do risco? Quando uma empresa oferta algum tipo de serviço, sempre vai existir riscos inerentes que podem causar algum tipo de transtorno ou defeito no produto ou na prestação de serviço. Isso muitas vezes é até estatístico. Vou dar um exemplo para vocês. Pensa na Coca-Cola. Digamos que ela produz, sei lá, 1 milhão de garrafas de vidro por semana, todas sendo produzidas no mesmo sistema, com as mesmas máquinas, com as mesmas especificações, enfim, tudo igual. Eventualmente, alguém compra uma garrafa de vidro de Coca-Cola que do nada, pum, explode. E se você acha que eu tô inventando esse exemplo, é só entrar agora lá no site Reclame Aqui que você vai ter muitas, você vai se deparar com várias reclamações desse mesmo tipo de problema, hein? Voltando ao exemplo, então, se aquela garrafa explodiu, sei lá, 1 em 1 milhão explode, todas elas, a gente precisa lembrar que todas elas foram produzidas da mesma forma. Não tem culpa, não tem dolo, ninguém fez nada de errado, aquilo foi só um ponto fora da curva. A Coca-Cola teria que indenizar essa pessoa, sei lá, pagar outra Coca-Cola ou eventualmente até mesmo pagar as despesas médicas de alguém que se machucou com essa explosão? Sim. Teria. Já temos até mesmo casos julgados no Brasil aqui nesse sentido. Mesmo sem ter agido com culpa ou dolo, a teoria do risco, ela prevê que se existe a possibilidade dessa explosão, ainda que seja estatisticamente baixa, a empresa, por estar no mercado, continuar produzindo e continuar vendendo e lucrando com isso, está assumindo os riscos e ela deve se responsabilizar por isso. Com os aplicativos do Face, do Insta e do WhatsApp é a mesma coisa. Ataque hacker, invasão ou instabilidade dos sistemas são riscos inerentes e estatisticamente até mesmo previsíveis. Então, mesmo que não tenha sido com culpa ou dolo, se essa queda gerou prejuízo ou danos, a responsabilidade de indenizar ainda existe para as plataformas. Tá, então sempre que acontecer qualquer coisa, a responsabilidade sempre vai ser da empresa? Não. Não em todos os casos. Existem duas hipóteses que nós podemos excluir essa responsabilidade. Uma delas se chama caso fortuito e a outra se chama força maior. De uma forma muito resumida, caso fortuito é tudo aquilo que independe da vontade humana, tá? Mas que não pode ser prevista nem evitada. Geralmente estamos falando aqui de catástrofes naturais, tipo um furacão ou um terremoto. Se fosse um terremoto que tivesse danificado e causado o apagão lá das redes do tio Zuck, nós estaríamos diante de uma situação que não caberia a responsabilização pelos danos que causaram aos seus usuários. Já a força maior, ela diz respeito à interferência de uma vontade de alguém, de uma pessoa, não uma força da natureza. Só que ainda assim seria impossível prever e se impedir. Imagina um ataque terrorista, por exemplo, que causasse danos no prédio e fizesse essa pane e tirasse os sistemas do ar. Aqui também estaríamos diante de uma situação em que as empresas do grupo do Zuckerberg não precisariam indenizar os seus usuários. E o que foi então que causou o apagão do Zap, do Insta e do Face? Aparentemente, um erro interno. Segundo a matéria do El País, que vai estar aqui nas referências, vou deixar linkado para vocês, o colapso foi causado por um erro de configuração. Esse erro de configuração não pode ser classificado nem como caso fortuito, nem como força maior. Na verdade, se for um erro humano mesmo,
de configuração desses sistemas, não precisaria nem dessa teoria do risco, porque aí a gente estaria falando de culpa. E a culpa é exatamente um dano causado sem intenção, mas que poderia ter sido evitado com um pouco mais de cautela ou prudência. Aliás, o próprio Procon de São Paulo está apurando esse caso e já até notificou o Facebook para explicar as causas desse apagão. Então, pessoal, esse é o resumo do ocorrido e também um resumo do contexto jurídico. Se você teve um prejuízo e você pode provar esse prejuízo, eu recomendo que você procure o seu advogado. De preferência, um advogado na área do consumidor. Troca uma ideia com ele e veja se no seu caso vale a pena colocar a empresa do Zuckerberg, vale a pena colocar o Facebook no pau. Pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se por acaso você chegou até aqui sem dar o joia, clica aí, vai, ajuda a gente. Eu tô indo nessa, galera, fui!